Mas vamos falar sobre mestras do bem. Amém? Mestras do bem. Primeiro eu quero dizer para as mulheres que vocês são uma grande bênção de Deus. Por isso Deus coloca as mulheres na igreja. A igreja cristã sempre foi recheada de mulheres trabalhadoras. Na Ásia, a primeira igreja da Ásia começou na casa de uma mulher chamada Lídia. Todos os irmãos iam lá. Paulo abriu a primeira igreja da Europa, foi na casa da Lídia. Lídia abriu as portas para o evangelho. A primeira igreja foi na sua casa. E Paulo fala de um monte de mulheres que ele chama de cooperadoras do evangelho. Mulheres que trabalharam com Paulo, facilitaram a missão de Paulo, abriram as suas casas, foram para o campo de evangelização com Paulo. E Paulo termina as suas cartas expressando gratidão a essas mulheres. No ministério de Jesus havia até a mulher de Cusá, um procurador de Herodes. Era mantenedor, ela sustentava o ministério de Jesus. Ela tinha poder financeiro, com muitas outras mulheres, de todas as necessidades físicas do ministério de Jesus. Essas mulheres estavam lá para suprir. E eu fico pensando assim: se Jesus, que é Deus, se Jesus, que tinha todo o poder, e quando tinha necessidade mandava Pedro pescar um peixe, saía uma moeda da boca dele, precisou de mulheres para manterem o seu ministério, quanto mais eu, pastor Isaac, né? E é interessante que eram mulheres que estavam suprindo as necessidades do ministério de Jesus. A Bíblia diz que elas iam de cidade em cidade, cuidando, suprindo cada necessidade do ministério, porque elas eram verdadeiras mestras do bem. Agora Paulo, quando vai escrever para Tito, ele vai começar a falar primeiro com Tito. Volta no versículo 1. No verso 1 Paulo vai dizer: tu porém fala o que convém à sã doutrina. Havia muitos falsos profetas na igreja, havia muitas heresias que estavam a tirar a atenção de Timóteo. Agora Paulo escreve para Tito e diz assim: Tito, não perde tempo em responder os hereges. Você ensina só o que é o que? A verdade. Porque às vezes perdemos tanto tempo em falar do falso e acabamos não mostrando o que é verdadeiro. Então Paulo diz: olha, gasta tempo em falar do verdadeiro. Tu porém ensina a sã doutrina, a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho. Aí ele diz, começa a aconselhar os velhos, os anciãos, os mais velhos. Ele diz assim: os velhos que sejam sóbrios, não sejam bêbados, sejam sóbrios, sérios, graves, prudentes, sãos, saudáveis na fé, saudáveis no amor e na paciência. Isso é responsabilidade dos homens mais velhos da igreja.